Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. A gente sente a presença de Deus, né? Aquele lugar ali é muito gostoso. Quem foi para o impacto como encontrista? Glória a Deus por vocês que foram. Vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais perto do fogo, mais você se esquenta. Então, não fica sem vir para os cultos. Vem para o culto, lê Bíblia. Busca a presença de Deus. Não deixa a chama apagar. Não deixa. Porque se você não cuidar, ela apaga. O fogo tem que estar constantemente abanando para que não crie cinzas. Então, você que foi para o impacto, não deixa esse fogo, essa chama, essa coisa gostosa que é a presença de Deus. Igual a irmã que falou, o filho chegou diferente por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na vida dele. Não deixa a chama apagar. Amém? Glória a Deus. Nós hoje vamos falar, estamos aqui no mês da reforma, como o pastor Renato colocou bem aqui já, sobre esse assunto. Vamos falar sobre a reforma protestante. Bem interessante o assunto, mês da reforma, 31 de outubro. Enquanto a gente comemora a reforma, nos Estados Unidos comemora o Halloween, né? E pensa num lugar que essa época a gente vê coisa estranha. Você vê, as casas disputam quem faz uma aberração maior. Tipo assim, tem caixão na frente da casa, tem caveira pendurada, tem teia de aranha e as caveiras. É um negócio muito louco, viu, gente? Eu nunca vi abóbora, tanta abóbora como tem naquele lugar nessa época. E abóbora grande. Abóbora assim de 50 quilos. Só o pessoal que é mais pobre que compra abóbora pequenininha. Eu ficava olhando assim as abóboras e falei, dá para fazer um bom doce. Né? Coco, né, Andréia? Eles deixam estragar a abóbora, Andréia. Aquilo é um desperdício. Mas vamos falar sobre o quinto sola. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 11. Versículo de número 36. A Deus toda glória a Deus. Está escrito em Romanos 11, 36. Eu estou feliz de estar aqui nesse momento. Já ministraram muita coisa aqui, todo mundo cheio de Deus, todo mundo encharcado, como diz o pastor Murilo. É o Marinho? Glória a Deus por esse povo bom de Bíblia. Glória a Deus. Está escrito assim, Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ele eternamente. Amém. Se sentar dando glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre reforma. O que é uma reforma? A gente que é mulher entende de reforma e homens também. Então, o que é uma reforma? É importante ressaltar o porquê da reforma. Eu gostaria de ressaltar 3 grandes acontecimentos na vida do cristão, que só aconteceram por nossa causa, Pedro. Coisas extraordinárias por causa de, talvez posso dizer até um ser medíocre, pastor, porque se não for Jesus, o que somos nós? Né? Mas 3 acontecimentos muito importantes. Ô, Gabriel, vamos subir? Pode vir, rapaz. Que história é essa? Vai deixar eu sozinho aqui. 3 acontecimentos importantes. Primeiro, Jesus veio. Segundo, o Pentecoste. E terceiro, a reforma. 3 grandes acontecimentos por tua causa, pela minha vida, pela tua vida. Por que Jesus veio? Para que a gente tenha salvação. Por que o Espírito Santo veio?
para convencer o homem do pecado. E por que a reforma? Por causa da salvação. Da salvação de quem? A minha e a tua. Então, grandes acontecimentos por tua causa, Lucilene. Por minha causa. Por causa da gente. E por que uma reforma? O que é uma reforma? Reformar é trazer à forma aquilo que foi perdido. A gente que é dona de casa sempre tem um sofá precisando de uma reforma. Onde colocaram a mão, sentaram e deixaram ele feio. Mas aí quando você manda arrumar, faz uma reforma, ele volta ao seu estado original. Então isso é uma reforma. Trazer a forma. Já entendeu? Glória a Deus. Um assunto que foi muito bem tratado, né? Que eu já fiquei no final. Então nem preciso falar muito sobre reforma, sobre o começo de tudo. Eu vi a pregação do Pedro. As pregações foram maravilhosas. O Rodrigo fala que ele é a sardinha. Eu estou me sentindo a manjubinha do pedaço. Glória a Deus por isso. Deus é bom, né? Então vamos lá. Jesus nasce de uma virgem. É crucificado. Ressuscita ao terceiro dia. Fica 40 dias ressurreto andando no meio do povo. E quando se completa 40 dias, Jesus vai para o céu. Jesus sobe, mas deixa para nós uma promessa. Que fique em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Fique em Jerusalém, porque do alto virá poder, Lucilene, sobre a vida de vocês. Fica em Jerusalém. 10 dias depois que Jesus sobe para o céu, o Espírito Santo de Deus desce. A Bíblia fala, lá em Atos capítulo 2, que de repente veio um vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa. E todos que estavam naquela casa, que viram línguas repartidas como que de fogo, pousavam sobre aquele povo. E o povo falava em outras línguas, a qual o Espírito Santo lhe concedia. Então o Pentecoste acontece, o Espírito Santo de Deus desce, o poder desce. O poder que Jesus falou, fica em Jerusalém, porque virá sobre vocês poder, o poder veio. 50 dias, Pentecoste, por isso que é Pentecoste, 50. Então o Espírito Santo de Deus desce, Atos 2. Aí começa a igreja, sabe, ide pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Lá em Atos 2:42 está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na o quê? Doutrina dos apóstolos. Pessoal, só aqui que o pessoal que fala, vocês não jantaram ainda não? Se não, me convida que eu estou com a fome. Queria jantar também. Mas vamos lá. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos de Cristo. As bases da fé. Os ensinamentos que Jesus deixou para os apóstolos, agora é a doutrina da igreja. Deixado por Cristo aos apóstolos. Então, eles cresciam na graça e no conhecimento da palavra de Deus, que era a doutrina deixada por Cristo aos apóstolos. Então, os ensinamentos dos apóstolos, as cartas de Paulo, agora é a espinha dorsal da igreja. Então, nasce a igreja com os ensinamentos dos apóstolos e as cartas de Paulo. E a igreja toma forma. A igreja cresce, a igreja cria corpo, a igreja se fortalece. A igreja é perseguida em todo o tempo, independente da igreja estar começando agora ou futuramente. A igreja sempre foi, e acredito que sempre será perseguida. Mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo os cristãos sendo perseguidos, a igreja crescia. Os cristãos eram queimados, eram esquartejados, mas a igreja continuava crescendo. A igreja crescia. A igreja passa por um tempo muito difícil, até chegar uma época, acho que lá no século IV, acontece ali uma certa paz.
Onde agora os cristãos todos podem vir para a igreja, porque até aí a igreja estava fechada. O povo cultuando escondido. De alguma forma crescia, mas de uma forma escondida. Pessoas foram esquartejadas, pessoas foram mutiladas por causa da igreja. Aí, nessa questão, quando a igreja abre as portas, começam a vir todas as pessoas e as heresias começam a se instalar dentro da igreja. As heresias, as doutrinas diferentes, o sincretismo religioso. Você sabe o que é sincretismo religioso? Quem sabe? A nave da igreja. O que é sincretismo religioso? Foram infiltradas algumas heresias dentro da igreja. Heresias, coisas que não estão na palavra de Deus. Coisas que o homem implanta. Tipo mais ou menos aquela história de uma rosa ungida. Que você unge a rosa e leva para casa. Quem já ungiu a rosa e levou para casa? Ou quem já levou uma rosa? Tem gente que já levou, que eu sei. Então, coisas assim. A rosa cura. Fala para mim, rosa cura. A rosa busca todos os demônios que tem dentro de casa. Ela murcha. Gente, a rosa vai murchar. Bater um demônio ali, ela vai murchar. De qualquer jeito, ela vai ter que murchar. Mas vamos lá. Então, os sincretismos, essas loucuras que aí existe hoje ainda, foram entrando dentro da igreja. A corrupção entrou na igreja. O comportamento do clero era vergonhoso. Papas, bispos, monges tomaram atitudes vergonhosas. Fizeram do dinheiro o objetivo maior da igreja. A igreja se tornou poderosa. A igreja era que mandava, Rosinete. Era a igreja que mandava. Luxúria, poder e deturpação da palavra de Deus. A palavra de Deus não era mais pregada na sua genuinidade. A palavra de Deus agora era diferente. Até porque o povo não podia ter acesso à Bíblia. A Bíblia era só para os monges, para os padres, para a igreja. A Bíblia ficou escondida. Sabe a brasa, quando ela pega aquela poeirinha por cima? Mas ela continua brasa. Ela continua acesa. Então a igreja agora está impura. As verdades da palavra genuína de Deus foi trocada por ensinamentos mentirosos. Cargos eram vendidos. Cargos ministeriais eram vendidos. Quer ser pastor? É só pagar. Quer ser? É só pagar que aí você... A palavra de Deus era usada como comércio para enriquecer. Será que tem alguma semelhança com os dias de hoje? Tem? Tem? Tem algumas semelhanças por aí? Parece que tem. Parece que tem. Mas vamos lá. A autoridade espiritual não era mais a Bíblia. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir padres falar que a autoridade maior é a igreja. Vocês já ouviram? Eu já ouvi. A autoridade maior não é a Bíblia, não é as Escrituras. A autoridade maior é a igreja. Então a autoridade maior era a igreja. A igreja era quem resolvia. O povo não podia ler as Escrituras, como eu já falei para você. Então estava tudo errado. Estava tudo bagunçado. Estava tudo fora do que devia ser. Eu só estou fazendo uma síntese. Se a gente for falar o que é realmente a reforma, que os meninos foram falando aqui, a gente precisa de tempo. É tempo mesmo. Mas o que já foi dito aqui, já foi dito muita coisa. Por isso o melhor é sintetizar. Então vamos lá. Está tudo errado. Está tudo acontecendo fora da palavra de Deus. Não está de acordo com a Bíblia. Não está de acordo com o que é a palavra de Deus. As indulgências já foi falado aqui. Que para você ser salvo era só pagar. Podia pecar, não tinha problema. Mas se você pagasse, você ia para o céu. Então o que mandava? Era dinheiro. O sangue de Jesus não era o que purificava. O que purificava você era o dinheiro. Não era pelas escrituras, era pela igreja. Não era por causa da graça que você era salvo. Não. Isso aí é coisa do passado. Mas eu lembro de uma passagem que está escrito lá em 1 Reis 18.
Isaías, ele mata os profetas de Baal, os profetas de Azera, e Jezabel resolve dar cabo de Isaías. O que é que Isaías faz? Isaías se esconde. Elias, eu troco Elias por Isaías. Eu sempre troco. Elias se esconde dentro de uma caverna. Aí Deus fala, Elias, o que é que tu está fazendo dentro de uma caverna? Fala, Senhor, eu sou tão zeloso. Eu cuido tanto das tuas coisas, eu cuido tanto das coisas de Deus, que mataram todos os teus profetas, só sobrou eu. Então eu preciso me esconder, eu preciso me guardar. Aí Deus fala, Elias, sai para fora. Ele fala de novo, Senhor, eu sou muito zeloso. Eu sou muito zeloso, eu cuido das coisas de Deus, só sobrou eu. Aí Deus fala para ele assim, Elias, ainda sobrou 7.000 que não se curvaram. Ou seja, mesmo em meio a tudo o que estava acontecendo, Deus sempre tem um povo que não se curva. Mesmo em meio às dificuldades do Evangelho, Deus vai ter sempre aqueles 7.000 que são a favor do Evangelho, que brigam por um Evangelho genuíno, mesmo no tempo que nós estamos vivendo hoje. Sempre vai ter uns doidos por Jesus. Sempre vai ter aqueles que compram a causa do Evangelho verdadeiro. E glória a Deus por isso. Trazer às claras o que estava encoberto era o que precisava acontecer. Havia a necessidade de uma reforma. Vocês dão glória a Deus? Havia a necessidade de uma reforma. Havia a necessidade de trazer à tona aquilo que Jesus deixou, aquilo que Deus deixou para nós, aquilo que estava encoberto. Havia homens que não se curvaram às nojeiras do papado, às nojeiras dos monges. Precisa de uma reforma. Está tudo errado, precisa mudar. Precisa levantar homens e mulheres que sejam reformadores. Aí Deus sempre tem os seus, John Hus, John Wycliffe e um tal de Martinho Lutero, que todo mundo já ouviu falar nele, né? Eu não sei como é, eu queria saber como é que o católico entende sobre Martinho Lutero. E as teses que ele prega dia 31 de outubro na igreja de uma forma estratégica, porque no outro dia era dia de Todos os Santos. Então a igreja ia toda para a igreja. E aí todo mundo viu as teses colocadas na porta da igreja. Preparado. Ele foi preparado para fazer a reforma. Ele era um homem que estava... Deus preparou Martinho Lutero para a reforma protestante, por causa da minha e da tua alma, por causa da minha e da tua salvação. A reforma não aconteceu por outro motivo, que não seja por causa da salvação do homem. Todas as causas que você vê, os acontecimentos, é por causa do homem. Amém, vamos seguir. Então Deus, ele tem os seus métodos. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja de Deus. Há a necessidade do resgate. Resgate ao zelo pelas Escrituras. Resgate à simplicidade das coisas de Deus. Resgate à sola Escritura, que já existia, só precisava ser resgatada. Então, é resgatado. É trago a visão, a memória. Salmos 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que salva é a palavra de Deus. João 1:29, Jesus é o cordeiro que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. É por Jesus. Efésios, é pela graça. Sois salvos por meio da graça. Somos salvos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós chegamos no quinto sola. 11:36 de Romanos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Toda a glória é para Deus. Nós estamos num tempo em que a glória de Deus vai se esvairindo, em que o homem busca a glória para si.
mas toda a glória é para Ele. Nascemos para a glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Amém. Tudo é para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Muitos nascem e crescem na igreja. Quantas pessoas você conhece que nasce e cresce dentro da igreja e depois vai glorificar o mundo? Quantas pessoas você já viu isso? Cresce dentro da igreja, aperfeiçoa os dons dentro da igreja e vai usar lá fora. Vivemos para a glória de Deus. Nós não podemos viver igual Saul, crente desobediente. Nós não podemos viver igual Eli, crente morno que leva tudo. Deixa a vida me levar. Nós não podemos viver igual Salomão, agarrado às luxúrias dessa terra. Nós fomos criados, nós nascemos e vivemos para a glória de Deus. Quer façais tudo que você fizer, comais, bebais, seja para a glória de Deus. A nossa vida tem que glorificar a Deus. O nosso estado, aonde estivermos, nós precisamos glorificar a Deus. Deus não existe para satisfazer as vontades do homem, os desejos do homem, as ambições do homem. Não é para isso que nós existimos e não é para isso que Deus existe. Para satisfazer os desejos do meu coração. Não, não é para isso. Nascemos para a glória dEle. Para que o nome dEle seja glorificado na minha e na tua vida. Ontem o Pedro chegou em casa revoltado. Ele chegou em casa revoltado porque um coleguinha dele falou assim para ele: esse Deus seu aí é muito fraco. Porque ele precisa de oração do povo para ser reconhecido, para ser alimentado. Aí o Pedro fala assim: mãe do céu, o que é que eu faço? Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu queria levar o pastor Renato lá, mãe, porque se o pastor Renato não convencesse ele da Bíblia, dava umas porradas naquele menino. Eu falei: menino, tu já viu o Renato bater em alguém? Mas ele merece, mãe, aquele menino merece apanhar. Como é que pode? Revoltado, sabe assim, eu preciso conhecer, eu preciso, para quando alguém falar mal de Deus, eu saber me defender, sabe? Eu olhei assim nele, aquela angústia por não conhecer, por não saber. Basta dizer: eu nasci para a glória de Deus, a minha vida é para a glória de Deus, é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Os nossos talentos é dEle. Em Êxodo capítulo 31, Deus derrama sobre um homem poder. Bezalel, quem era Bezalel? Ninguém, mas Deus derrama sobre ele poder, para que ele fizesse a arca da aliança, para que ele fizesse a arca do concerto. Para que Deus fosse glorificado, louvado através da vida dele. Nos nossos talentos é para glorificar a Deus. Uma certa feita Deus divide talentos entre homens. A um deu 5, a outro 2, a outro deu 1. Aquele que deu 5 conseguiu fazer 10, o outro que deu 2 fez 4. E o que deu 1 enterrou a glória de Deus. Enterrou algo que Deus deu. Os talentos é para glorificar a Deus. Às vezes os talentos é o que nos tira da presença de Deus. Às vezes o que Deus te dá é o que faz você sair da igreja. Mas Deus não tira, não. Você continua com aquilo que Ele te dá. O nosso Deus, Ele não tira. Você continua com aquilo que Ele te deu. Ele não é um Deus que Ele te dá e toma. Não, Ele deixa. O que pode acontecer para que eu venha perder a glória de Deus? Quando que a glória de Deus vai embora da minha vida? Quando acontece? O que acontece quando a glória de Deus vai embora? A arca da aliança era usada como a presença de Deus no Velho Testamento. Os inimigos levaram a arca da aliança.
Os inimigos levaram a presença de Deus. Por que os inimigos levaram a presença de Deus? Porque Israel pecou. A glória de Deus não sai se não for por causa do pecado. Então, o povo de Deus pecou, a glória de Deus foi embora. O que acontece quando a glória de Deus vai embora? Morte e destruição. Então, isso aconteceu. Surge, quando a glória de Deus vai embora, surge o desinteresse pela Bíblia. Não tem mais interesse. A glória de Deus saiu, não tem por que ler Bíblia. Não tem por que buscar o conhecimento. A palavra de Deus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem que não se alimenta da palavra, ele não vive. A glória de Deus sai da vida dele. Você quer que a glória de Deus seja sobre a tua vida? Então busca o conhecimento da palavra de Deus. Tá um alimento vivo, saudável na tua mão. Se alimenta da palavra de Deus. Surge um desinteresse por conhecer as Escrituras. Surge um desinteresse pela leitura das Escrituras. Quando a glória de Deus vai embora. Perde-se o apetite pelas coisas de Deus. Perde-se o apetite pelo jejum. Uma semana, pastor Renato, de jejum, até meio-dia. É demais, não é não? Gente, é vergonhoso. É vergonhoso para a gente que é cristão. Uma semana até meio-dia, Maico. Perde-se o interesse pela oração. Quando vai para o impacto, a igreja enche na oração. Mas nos outros dias, chegou o dia de estar eu, pastor Renato, Suelen, eu, pastor Renato, mais 1, 2, 3. Pastor Renato, mais outros 2 sem eu. Assim. Então vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus. É normal perder o interesse. É normal perder o interesse pela vontade de jejuar. É normal perder o interesse pela vontade de orar. É normal porque você agora já não é mais sal. Você já não é mais luz. Porque a glória de Deus... E acabou. Foi-se a glória de Deus. Então não tem mais, pastora Rosângela, interesse pelas Escrituras, pela palavra de Deus, por fazer aquilo que agrada à vontade de Deus. Cresce o interesse pela glória do mundo. Cresce o interesse pela glória terrena. Cresce a vontade das coisas da terra. A concupiscência dos olhos, soberba da carne. Eu acho que é isso aí, né? Cresce o interesse por essas coisas. Por quê? Porque aquilo que te tornava sal e luz, sai por quê? Por causa do seu pecado. Então vem o quê? Orgulho, a cobiça, o eu. Adão e Eva estavam no paraíso. Lúcifer estava no céu. E de repente, eles falam o quê? Quero ser semelhante a Deus. A soberba, tinha tudo. Adão e Eva tinham tudo, não tinha o que Eva querer, o conhecimento de Deus, querer ser igual a Deus. Lúcifer tinha tudo. Subirei aos altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Porque foi-se a glória de Deus, deu lugar à soberba, deu lugar ao eu. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Não é a vizinha que fala mal de você. O seu maior inimigo não é aquele homem que fica te cantando quando seu marido não está por perto. Não é aquela mulher que é lasciventa, que fica chamando tua atenção. Não é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo é você, porque você que vai ceder ao pecado. O maior inimigo da tua alma não é o diabo, não, é você. Porque quando você diz não, quando você tem certeza do não e do sim, quando a presença de Deus está sobre a tua vida, as investidas do inimigo sempre vão acontecer. Mas quando Deus está em você, você vai resistir. Porque quando você resiste, o diabo sai da sua vida. O diabo, ele pode voltar, mas você vai sempre estar resistindo. Porque você diz não ao seu eu, você diz não ao orgulho, à cobiça, ao pecado. Aquilo que Deus te deu, usa para a glória de Deus. Às vezes a gente quer roubar a glória de Deus. Às vezes a gente duvida de Deus. Depois daquele carnaval, nunca mais o Brasil foi o mesmo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? O Brasil não foi mais o mesmo. O pessoal fala que o Titanic, antes de afundar, quando ele saiu,
aquele barco grande. Eu assisti o filme. Quem assistiu o filme Titanic? Gente, que filme lindo. Eu assisti. O filme é lindo, é pelo barco. Gente, que coisa linda. Aquilo ali numa tela de cinema. Aquele céu cheio de estrela. Quando aquele navio parte no meio. Vai uma metade para um lado. É muito linda aquela cena, gente. Eu nem olhei para o povo morrendo. Eu olhei para a cena. Que cena bem feita. Então, uma mulher falou alguma coisa para o moço que fez o Titanic. Se aquele barco afundava, ele falou que nem Deus afundava aquele navio. Um iceberg, uma pedra de gelo, rachou o navio no meio. John Lennon, ele fala o seguinte: sou mais famoso que Jesus Cristo. Aí um fã de John Lennon mata ele e fala assim: agora eu sou mais famoso que John Lennon. Gente, a glória, ninguém mexe com a glória de Deus. Ninguém mexe com a glória de Deus. Eu sou do tempo de Tancredo Neves. Quando Tancredo Neves ganhou, eu não votei nele eu não sei, mas eu acho que eu não votei nele não. Ele falou o seguinte: nem Deus me impede de sentar no trono. O homem morreu com um apendicite. Um apendicite. Quem já teve apendicite aqui? Tem um monte de gente que já teve apendicite. Fez a cirurgia, ficou bom. Está tudo vivo. O homem foi levado para o hospital por causa de um apendicite. Antes que ele sentasse no trono, ele morreu. Se nem Deus me tira do trono, foi isso que ele falou. Cazuza deu uma tragada no cigarro de maconha e falou: ó Deus, é para tu essa fumaça. Não deu meses, Cazuza estava com HIV. Até sangue de cavalo ele recebeu. Morreu. Não se brinca com Deus. Não se brinca com a glória de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Todo aquele que quer roubar a glória de Deus, arruma para si mal. Arruma para si coisas ruins. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é criado por ele. Tudo é feito por ele. Os teus talentos é para ele. A tua vida é para glorificar a Deus. Os teus filhos é para glorificar a Deus. O teu corpo é para a glória de Deus. O fôlego de vida que tu tem é para a glória de Deus. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Para nós, um Deus tão forte, tão poderoso, se importa com simples mortais. Um Deus tão forte, tão onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares. Nós conseguimos sentir uma fagulha da sua presença e a nossa face muda. A palavra de Deus nos muda. O encontro com Deus nos muda. Ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, nos muda. Esse Deus tão grande se importa com míseros pecadores. Ele deu o seu único filho. Quando eu vi aquele vídeo, que não pode falar, mas já estou falando, eu não aguentei. Porque eu não daria um dos meus filhos por vocês. Eu não daria. Mas ele deu o filho dele para morrer na cruz, ser rasgado, moído pelos nossos pecados. Ele mandou o Espírito Santo que está no meio de nós, para nos guardar, para nos abrir os olhos, para tirar as escamas dos nossos olhos. Para que você reconheça quando você erra. Vou falar uma coisa para você. Hoje eu passei por uma luta espiritual forte. Sabe quando você sente que o negócio é forte? Porque a luta espiritual, quando ela vem, pastor, ela te desestrutura. Ela tira você do eixo.
Ela tira de você da conexão. Mas o que acontece? Você acabou de vir de um impacto maravilhoso. Onde eu tentava estar em todas as ministrações. Gente, que coisa linda. Pastor, eu só tenho que agradecer a pastora Sueli, viu? Porque eu ia para lá, ia para cá. Eu queria ouvir todas as ministrações. Maravilhoso. Muito bom. Então, depois de uma grande graça, o inimigo vai querer roubar. O inimigo vai querer roubar. Então, o inimigo ele vem para roubar mesmo. Mas você tem que estar em espírito. E perceber que quando ele vem é hora de você não ceder. A sua carne ela quer ceder. A sua carne ela quer brigar, ela quer lutar. Ela quer falar, ela quer sentir. Ela quer que você reaja de acordo com a situação. Mas aí quando você está ligado, você percebe que tem alguma coisa fora do normal. Aí você tem que clamar o sangue de Jesus. Ele fala, Jesus, me ajuda aí. Porque na minha vontade eu quero reagir. Mas eu não posso. É o teu sangue que me purifica. É o teu sangue que me guarda. É o teu sangue que me limpa. E você começa a falar em voz alta. E daqui a pouco, pastor Murilo, parece que o céu se abre. Parece que o sol levanta. E você fala assim, meu Deus. A gente tem que estar vigilante em todo tempo. A gente tem que estar cuidando em todo tempo, para que a gente não venha cair no laço do inimigo, para que a gente não venha deixar de glorificar a Deus na nossa essência, no nosso eu, na nossa vida. Tudo é por Ele, a tua vida é para Ele, é para a glória dEle. Ele se levanta. Quem é que vai cantar um louvor bem legal aqui? Porque eu nem vou cantar, porque senão vão me dar as contas, me mandar embora da igreja. Vocês sabem que eu canto pra caramba, né? Eu não canto aqui porque eu não quero que o pessoal fique com inveja de mim. Porque inveja mata, gente. Eu morro de medo de inveja, Rosinete. A Karen, meu Deus, eu vou colocar a Karen no bolso. Olha o tamanho do bolso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Que a nossa vida seja para glorificar e exaltar o nome dEle. Porque Ele cuida de nós. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a necessidade da tua casa. Ele sabe a necessidade do teu corpo. Ele sabe a necessidade da tua família. Uma coisa que é interessante, a gente não executa, não coloca a nossa fé em ação, pastor Murilo. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Porque nós temos um Deus que é poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que faz, um Deus que é. Um Deus santo, um Deus poderoso. Amém? Vamos louvar? Oh, glória. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele